Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Jeremias. Agora, noutro subtema, voltamos para a Caldeia e para a Babilônia, o juízo de Deus contra a Babilônia. E aí temos os capítulos 50 e 51, um texto longo que Deus vai falando, repetindo várias palavras, no sentido de uma visitação à Caldeia. A Síria foi no passado. Depois de ser instrumento do castigo de Deus sobre as outras nações, foi visitada. Agora, a Caldeia. Terminando a obra da Caldeia como instrumento do juízo, Deus estaria fazendo revista a esta nação e ver se ela está em condições de ser poupada ou se está nas mesmas transgressões das nações que ela corrigiu. Assim, no capítulo 50, vamos começar a ver estas palavras da parte de Deus. O fim de Babilônia é citado nos primeiros versos do capítulo 50, de uma forma bem clara. A palavra que falou o Senhor Deus contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei, tomada é Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ele uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugiram e se foram. Aí está, Babilônia. Agora atenção uma coisa, esse juízo de Deus contra a Babilônia foi citado também anteriormente por Isaías. Se houve uma visitação no tempo do juízo de Deus, na época de Isaías, pela mão da Assíria, entretanto, palavras aqui que encontramos lá em Isaías, que são idênticas a essas de Jeremias. Mas o tempo da visitação e destruição aqui profetizada, e também Isaías profetizada, só aconteceu depois destes tempos de Jeremias. Se alguém vivesse no tempo de Babilônia, lendo as palavras de Isaías, poderia achar que nunca Babilônia ia crescer e ser um império. Mas observe, além de sabermos o que Deus vai fazer, é importante saber a época, o tempo. Então não é só saber o que Deus vai fazer, para inteira compreensão, o tempo também. Babilônia atravessou muitos anos, cresceu grandiosamente, ainda que antes disso houvesse palavras da sua destruição. E vai ser destruída só bem à frente ainda, em alguns bons anos depois de Jeremias. Mas vejamos, dentro desta visitação de Deus à Caldeia, à Babilônia, temos alguns versos falando a causa, como o verso 17 e 18 desse capítulo 50. O cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei de Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. Aí está a comparação. Mesma coisa. Qual é a causa? Destruir o povo de Deus. Mas mereciam? Sim, mereciam. E por acaso a Assíria e a Caldeia são melhores?
ou estão nas mesmas transgressões, estão também em falta, pelo que não serão tidos como inocentes, destruindo alguém passivo de condenação. Eles mesmos, entretanto, estão errados, vão sofrer a condenação, o castigo pelas suas falhas. Continuando, temos outros versos que poderíamos estar lendo, como o verso 23, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor, Deus, te entremeteste. Observem que, tal qual a Síria, Babilônia também se engrandeceu e achou que toda aquela operação de domínio sobre várias nações era devido ao seu poder, à capacidade da nação, aos seus ídolos, que eu não fiz menção no primeiro verso e no segundo, mas é importante entender que Bel e Merodach são ídolos de Babilônia que Deus estaria destruindo, isso citado no verso 2, e que agora o Senhor está falando também. Babilônia tropeçou, achando que toda aquela operação era devido ao seu poder. É quando o martelo se engrandece contra aquele que o move. Quem que é mais importante? O operador ou o martelo que opera alguma coisa? Na verdade, o martelo nada é. Importante é aquele que tem a mão e o move o martelo. Assim também no passado foi a Síria, chamada também como uma espada, uma navalha que Deus iria passar sobre todas as nações, mas se orgulhou, esquecendo que não é ela que faz, é a mão que a segura, a mão de Deus. Assim, Babilônia se colocou contra Deus. Na continuação, verso 28 e 29 desse capítulo, falando de causas, destaquemos esses versos quando diz: tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-os contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Aí está. Destruir o templo de Deus, achando que era um Deus qualquer como os seus ídolos, não reconhecendo ali um Deus verdadeiro. Então, contra a destruição do seu templo, Deus estaria operando isso também em Babilônia. Agora, por favor, não preocupe-se com o templo de pedra. O significado é espiritual, porque a nação de Israel era o templo de Deus. Como a igreja hoje, ou cada um de nós, é templo do Espírito de Deus. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita no coração, na vida dos seus servos. Destruindo um servo de Deus ou indo em contrariedade à igreja, mexeu na menina dos olhos do Senhor. É nesse aspecto que temos também que tomar. Não é só o prédio que Salomão fez. É no sentido daqueles que são a habitação do seu espírito. Continuando um pouco mais, entrando no capítulo 51, ainda falando sobre causas, podemos ler no verso 11, a expressão que diz: alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo, do lugar da sua morada. Verso 24, ainda lemos: e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vossa vista.
diz o Senhor Deus. Ainda mais um verso à frente, o verso 35 diz: a violência que se me fez, a mim e a minha carne, venha sobre Babilônia, diga, a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga, Jerusalém. Aí está o mal que estas nações fizeram contra o povo de Deus. Contra quem se levantaram? Será contra eles também. A palavra já está desde Abraão. Deus faria Abraão ser uma grande nação, pela qual todas as nações seriam abençoadas. Benditas seriam as nações que chegassem a Abraão, e seriam malditas as nações que fossem contra a descendência de Abraão. Aí está, nós vemos isso citado aqui em Jeremias, não de uma forma direta, clara, mas mostrando que há uma recompensa pelo mal feito a Israel, no caso contra Babilônia. Mais à frente ainda, verso 49, diz: como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão os traspassados de toda a terra. Toda a terra. Muitas nações se reuniram contra Israel, agora em Babilônia teriam a recompensa. Aqui nesse verso, volta um pouquinho, no verso 17, 18, que fala sobre a idolatria, outra vez, além do verso 2 do capítulo 50, no capítulo 51, verso 17, observe que Deus desaprova, Deus é totalmente contra toda forma de idolatria. Deuses levantados pelos povos, esquecendo e não conhecendo o verdadeiro Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, que é Deus de todas as nações. Assim, verso 17 e 18 diz: embruteceu-se todo o homem e não tem ciência, envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são, obra de enganos, no tempo em que eu as visitar, perecerão. Que coisa terrível, irmãos. Deus não deixa passar o aspecto da idolatria. Mas, cuidado. Nós vemos Salomão dizendo, por Deus tardar-se em trazer a correção a toda a falta, a tendência dos povos e das pessoas é continuar transgredindo. Agora imaginem quanto tempo que a Caldeia teve os seus ídolos para Deus depois vir trazer a correção. Décadas, séculos, sim, para depois vir a destruição. Como também Diana dos Efésios, que era tomada como rainha dos céus, naquele tempo do apóstolo Paulo, quando é que veio a destruição de Éfeso e do templo de Diana e da imagem que sumiu? Muito bem, passaram-se séculos, mas um dia veio a destruição. E hoje, há ídolos ainda no meio das nações ou da nossa própria nação? Quanta idolatria temos, e parece que é coisa firme que nunca vai acabar, tem séculos já. Essa idolatria, por exemplo, no Brasil, ou as muitas idolatrias, e quem acha que Deus não vai trazer juízo sobre isso? Certamente, Deus vai trazer a juízo isso. Em algum tempo à frente, se um século ou dois, ou muito mais, mas daqui a pouco todos esses ídolos estarão destruídos e entregues ao esquecimento. Isso se o fim do mundo não chegar fazendo esta obra. No verso 47 do capítulo 51, volta o Senhor a falar sobre a idolatria. Portanto, eis que vem dias, pode demorar, mas vem esse dias, em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. O verso 52 também diz: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o traspassado de toda a sua terra, em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que se fortificasse à altura da sua fortaleza,
de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. Então Deus está determinando, vai fazer, pronto. A causa é o orgulho, a soberba, a idolatria. Continuando, a palavra diz ainda no juízo contra a Babilônia, no capítulo 50, voltemos um pouco, no subtítulo de A Situação Futura desta nação, desta cidade Babilônia. O verso 12 diz: será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. O verso 40 complementa ao dizer: como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Aí está. O que é hoje Babilônia? Ruínas, nada mais. E todo aquele que quis levantar Babilônia de novo, como recentemente Saddam Hussein, que prejuízo teve em querer fazer uma coisa que é justamente contrário à determinação de Deus. Ainda, detalhes sobre isso, para nós entendermos como que Deus fala claro. Quem a destruiria? Quem iria destruir a Caldeia, poderosa nação, um grande império? Já vimos algumas palavras, mas no capítulo 50, o verso 9, fala claramente: porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte. Se prepararão contra ela, dali será tomada. As suas flechas serão como o de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. No capítulo 50, verso 41, temos: eis que um povo vem do norte e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Agora, no capítulo 51, se alguém já percebeu, há poucos instantes atrás nós já lemos o verso 11, quando dizia: alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos, o Senhor Deus despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor. Pronto. Quem é que vai destruir Babilônia? Quem vai dominar a Babilônia, a Caldeia? A Média. Observe, Média. E para quem se recorda da palavra citada em Isaías, no capítulo 44 e capítulo 45 de Isaías, Deus fala até mais adiante da Pérsia, que ia se ajuntar à Média para estabelecer um grande reino, e depois seria a Pérsia dominando a Caldeia, Medo-Persa é o império, e um rei persa. Ciro é quem daria a ordem para o retorno do povo de Deus, o restante de Israel, semente de Abraão, para tornar e reedificar Jerusalém, o templo e a nação. Então aí está, a Média. E no verso 28 do capítulo 51, santificai contra elas nações, os reis da Média e seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Observe que não fala Pérsia aqui, fala Média, porque primeiro se levantou a nação dos Medos, a Média, para depois se associar à Pérsia. Até esse detalhe, Deus fala antes. Continuando, ainda em meio a tudo isso, Deus fala de Israel. Qual é a sorte de Israel? Capítulo 50, verso 4 e 5, encontramos Deus falando do seu povo, ao dizer: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão
e se ajuntarão ao Senhor Deus num concerto eterno que nunca será esquecido. Aí está. E como já disse anteriormente, nunca mais Israel ligou-se a ídolo nenhum. Depois desta surra, desse açoite tão forte de Deus, eles nunca mais estão unidos e desviando pelo caminho de idolatria. De jeito nenhum. Nunca mais se levantou ídolos em Israel. Ainda, voltando a essa expressão, verso 20, a sorte de Israel no futuro, diz, naqueles dias, observe, naqueles dias, naquele tempo, repete isso várias vezes. Diz o Senhor Deus, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada. E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos que eu deixar de resto. E no capítulo 51, verso 5, o Senhor diz, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. E no verso 19, a citação de que se Deus estava fazendo juízo contra várias nações e algumas delas deixaram de existir, Deus diz, não é semelhante a estes a porção de Jacó. Israel negou as outras nações, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus escolheu a Israel, prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, então Israel é um povo peculiar, é diferente das outras nações. Para ser corrigido, primeiro eles. Para ser abençoado, primeiro eles. Sempre o povo de Deus está nesta ordem. Primeiro, para o castigo e para a bênção. É só escolher. É só viver de conformidade com o castigo que ele virá. Se viver conforme aquilo que traz a bênção, será certamente abençoado. É a promessa que Deus fez e que Moisés, em Deuteronômio, frisa muitas vezes. Cuidado, Israel, bênção e maldição. A responsabilidade nos faz mais culpados por conhecermos o verdadeiro Deus. Continuando ainda a exortação para Israel, no meio, observe a destruição, a visitação de Deus contra a Babilônia, Deus estaria tirando o seu povo e abençoando-os, perdoando-os, restaurando-os. Observe bem esse aspecto, porque daqui a pouco teremos a citação para o futuro. Mas a exortação de Deus para o seu povo, no capítulo 50, verso 8, é fugir de Babilônia. Se Jeremias escreveu uma carta há um tempo atrás dizendo para orar pelo lugar, para plantar, para casar, ter filhos, casar os filhos, construir, progredir no cativeiro, mas agora a ordem já é diferente. Agora é tempo de visitação sobre a Caldeia e Babilônia. Fugir agora do meio dela. Há tempos para tudo. E assim sendo, no verso 8, lemos esta ordem de Deus, ou a instrução, fugir do meio de Babilônia, sair da terra dos caldeus, e sede como os cordeiros diante do rebanho. O Senhor vai trazer castigo à terra e manda o seu povo sair na iminência do castigo que está vindo. No capítulo 51, verso 6, lemos, fugi do meio de Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor Deus, ele lhe dará a sua recompensa. No verso 45 do capítulo 51, diz, saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E no verso 50, vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis,
De longe lembrai-vos do Senhor Deus e suba a Jerusalém no vosso coração. Guardem essas palavras, porque tudo isso aqui é figura, coisas que aconteceram fisicamente na face da terra, mas Deus está falando aqui também em projeção das coisas de ordem espiritual. Já vamos fazer menção daqui a pouco. Finalizando o livro de Jeremias, os últimos versos, no capítulo 51, 60 a 64, houve uma ordem da parte de Deus para Jeremias e de Jeremias para Seraías, dizendo que as palavras estas ditas por Jeremias da parte de Deus contra a Babilônia deveriam ser lidas lá em Babilônia, junto ao rio Eufrates. Seraías tinha esta missão, e lendo isso junto ao rio Eufrates em Babilônia, verso 62, lemos: e dirás, Seraías devia falar assim: Senhor Deus, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do rio Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Agora, atentem. Se nós abrirmos o livro de Apocalipse, nos capítulos 17 e 18, vamos ver que há um paralelo muito semelhante, quase de igualdade, entre estas palavras que nós lemos no capítulo 51 e 50, com o capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Agora entendamos, houve no tempo passado, na ordem da história deste mundo, fisicamente, o povo de Deus, por causa das suas transgressões, ficaram em meio à Babilônia, lugar de muitos ídolos e grandeza que ofuscava os olhos de muitos e trazia orgulho ao povo daquela cidade e daquele império. Mas ali estava o povo de Deus em cativeiro, vivendo, criando seus filhos, casando seus filhos, vendo os filhos dos seus filhos, construindo, mas até que veio a ordem: sai dela, povo meu, porque é o tempo da sua visitação. Hoje existe espiritualmente um lugar chamado Babilônia, no meio da qual está o povo de Deus, e é para o povo de Deus sair de Babilônia, porque a sua destruição é determinada. As mesmas palavras, Babilônia, terra de idolatria e prostituição, e que derramou muito sangue de servos de Deus, capítulo 17, por exemplo, os primeiros versos de 1 a 6. Mas o seu fim é certo, está no capítulo 18, em vários versos, como no verso 2, no verso 8, no verso 10. O porquê é justamente isto: a prostituição, que é a idolatria espiritual, como também o destruir o povo de Deus e o tê-lo em cativeiro. Mas da parte de Deus tem a exortação: povo meu, sai dela, porque certamente será destruída. Agora, entendamos, irmãos, esta palavra continua. Nós estamos vivendo no mundo e Jesus orou: estão no mundo, mas não são do mundo. E a forma de nós sairmos de Babilônia, que é o mundo inteiro, esta humanidade desviada do seu Criador, não é só o Vaticano, como muitos livros escrevem, não é só isso ou aquilo que alguns fazem referência, mas a humanidade toda está desviada de Deus, com muita idolatria, violência, e quantas vezes contra o povo de Deus, em um particular
um servo de Deus outro, ou a igreja de uma forma geral. As nações no mundo são contrárias. Tanto que hoje vemos quantas leis contrárias à lei de Deus. Os homens estabelecem leis contrárias, diretamente, ofensivas até contra Deus. É a Babilônia do tempo de hoje. E nós vivemos nela. Somos a descendência de Israel nesse cativeiro. Mas aqui é para bem que Deus tem nos mantido, para arrependermos das nossas faltas nesses dias, nesse tempo, mas sabendo que é para arrumarmos a mudança, para sairmos logo daqui. Não devemos ter aqui lugar afixado do nosso sonho, do nosso ideal. Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, se já entender o plano de Deus na sua vida, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, porque já vem o Senhor trazendo juízo sobre toda a face da terra. Será como em Sodoma e Gomorra, é só Ló sair e vem o fogo, é só a igreja sair e vem a destruição, porque é tempo de vingança de Deus sobre o mundo. Então observe que os livros de Isaías, livro de Jeremias, livro de Joel, não estão velhos, não é Velho Testamento nem Antigo Testamento, é palavra de Deus que permanece para sempre. E aí está, para vermos até esse detalhe da pedra, capítulo 18, em Apocalipse, verso 21, a visão que teve ali João, ao ser arrebatado aos céus, é a mesma palavra que está aqui, capítulo 18, repito, verso 21. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Se Seraías, por orientação de Jeremias, leu essas palavras contra a Babilônia, marrou numa pedra o livro e jogou no rio Eufrates, Apocalipse, um anjo pega também uma pedra e lança no mar, dizendo, assim é Babilônia, destruída, retirada, totalmente e para sempre. Esse é o fim do mundo, que foi anunciado por Jeremias na figura de Babilônia e que lemos em Apocalipse, no capítulo 18. Então observem todos esses destaques. A história dos livros passados não ficou só no passado, é o presente para nós hoje. Se alguém ainda está ligado ao mundo, e observe que infelizmente as igrejas evangélicas, que antes eram diferentes no seu modo de viver, de vestir, etc., hoje está igualzinho ao mundo. Não está saindo do mundo, está se ajustando ao mundo, à Babilônia de hoje. Mas a ordem de Deus não é tempo de construir e nem de orar pela paz do lugar, é de tratar de escapar para salvar a sua alma. E a palavra em Atos dos Apóstolos diz isso mesmo, salvai-vos desta geração perversa. E assim, concluindo o estudo de Jeremias, destacando essa comparação com os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, damos por encerrado. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.